E agora, será que eu preciso saber o nome das 30.000 espécies de suculentas já identificadas no mundo? Vem comigo que hoje eu vou falar sobre identificação de suculentas. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Viver de Suculentas. Para quem não me conhece, meu nome é Leona Pacheco e por aqui eu compartilho todo o meu conhecimento sobre como estruturar um negócio com suculentas. Se você gosta do nosso conteúdo, aproveita e já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, deixa o seu like, seu like. Deixa o seu like e escreve aqui para mim de onde que você vem, qual o seu nome, para que eu saiba com quem que eu tô falando. Bom, e no vídeo de hoje a gente vai ser bem direto e reto em relação à identificação das suculentas. Bom, muito se fala sobre identificação das suculentas. Hoje em dia tem uma cultura realmente em que muitas vezes vídeos maravilhosos de suculentas precisam sim ter identificação de suculentas, mas eu quero falar com você que está começando a trabalhar com suculentas sobre como é que isso acontece, como que acontece esse jogo. Realmente precisa saber a identificação das suculentas e eu vou te dizer duas coisas muito importantes e muito relevantes sobre a identificação das suculentas que você precisa saber. Uma coisa muito comum de acontecer é colecionadores de suculentas não saberem a identificação de todas as suculentas que eles têm ali na sua coleção. Sim, é possível, sim, acontece. De muitas vezes comprar suculenta ou alguém vender com a identificação errada, Então não é uma coisa incomum se você ainda não sabe a identificação das suculentas que você tem. Então não se sinta mal por isso. E também eu tô aqui para dizer que se você não sabe ainda a identificação das suas suculentas e acredita que isso seja um motivo de realmente não começar a trabalhar porque você acredita que tem que saber todas as suculentas, saber a identificação de todas elas antes de começar, então eu te digo que você está perdendo muito tempo. Você está perdendo tempo e dinheiro, não só tempo, se fosse só tempo, mas está perdendo tempo e dinheiro. Por quê? Quando a gente começa a trabalhar com suculentas, é muito normal que não se saiba a identificação de todas as suculentas, Mas com o tempo a gente vai arrumando subterfúgios, meios de saber sim a identificação das suculentas que nós temos. E nesse vídeo eu vou te falar de duas coisas muito importantes em relação à identificação de suculentas que você não pode, essas duas coisas realmente você não pode deixar para trás. Bom, então qual é a primeira? A primeira é em relação à importância de saber a identificação das suculentas. Digamos que você ainda não sabe a identificação de todas e também nem precisa saber, eu vou dizer já. A minha opinião, minha sincera opinião, nem precisa saber a identificação de todas, mas você quer começar a trabalhar. Qual é a importância de saber a identificação, assim, pelo menos por cima das famílias, de suculentas? É para que realmente você saiba onde cultivar, quais são as melhores formas de cultivo, quais são as formas mais próprias, mais apropriadas de fazer as regas, como que é a adubação, qual local que você vai colocar, porque muitas vezes se acredita que toda suculenta é de sol pleno ou que todas podem ficar dentro de casa, mas não é verdade, isso não é verdade. Muitas vezes querendo simplificar todo o processo, se acaba dizendo isso, mas não é bem assim. Existem suculentas que se você colocar elas no sol pleno, elas vão queimar, vão ter queimaduras ali que podem inclusive matar a sua planta.
né? Então é importante sim saber a identificação para que você saiba, ah, não, essa daqui é de sol pleno, essa aqui é de meia sombra, né? Até para que você não se perca nisso e saiba quais são as melhores formas de cultivo. Inclusive, eu gostaria de falar algo sobre as suculentas de sol pleno, né? Porque muito se fala sobre o sol pleno, ah, não, deixa todas no sol pleno, posso deixar todas no sol pleno? Eu digo que não, né? Que não, porque mesmo as que são de sol pleno, a gente tem que observar como que é a intensidade desse sol que você está colocando as suas suculentas. Porque pode ser que sim, tenham suculentas que são de sol pleno, mas se você colocar elas num ambiente muito quente, extremamente quente, podem sim haver queimaduras, como por exemplo nós, né? Se você fica no sol ali do meio-dia, fica por horas e horas no sol do meio-dia, você vai ter, né? Se não tiver nenhum tipo de proteção, você sim vai ter queimaduras. E a mesma coisa com as suas plantas, né? A mesma coisa vai acontecer com as suas plantas, não só com as suculentas, mas com as plantas em geral, né? Quantas vezes a gente já não soube de pessoas que estavam mudando de casa e tal, e a pessoa foi, deixou a suculenta ali um tempo numa varanda ou num terraço, alguma coisa assim, e passou uma tarde e a planta secou totalmente porque ela teve uma queimadura muito grave. Então é importante observar isso sim. A identificação nesse aspecto é muito importante, né, para que você saiba aí a melhor forma de cultivar. Bom, e o segundo aspecto é como fazer essa identificação. Isso é bem interessante de fazer e é uma coisa que enche a gente de alegria quando a gente está ali com as nossas suculentas todas identificadinhas, bonitinhas, né? Então, qual é a melhor forma de fazer essa identificação? Primeiro, eu vou conseguir algo para escrever que não saia com a chuva, com as regas, né? Que não saia tão facilmente. Então, a minha indicação é que se use esse tipo aqui de plaquinha, que são as plaquinhas próprias, mas você também pode utilizar aí qualquer artifício plástico que você consiga, né? E aí escreve-se com caneta marca-texto, com caneta para quadro branco, né? Tem umas canetas que são específicas para escrever em CD que não saem, são canetas permanentes, também são interessantes de serem utilizadas. E aí você escreve com essa caneta permanente, né? E fica ali a identificação das suas suculentas. E como fazer isso? Como fazer isso? Né? Então, a pessoa que está começando não precisa ter pressa, ter anseios, nervoso por causa disso, né? Você vai ali, digamos que você compre 10, 20 suculentas de uma vez, né? Então, você vai pegar essas suculentas e vai fazer a identificação dessas 10, 20 que você comprou. Depois, quando comprar de novo, você vai e faz de mais 10, 20. Ah, não, mas eu já tenho uma coleção de suculentas, mas eu não sei a identificação de nenhuma delas. Bom, então você vai por partes, né? Vai por partes também, da mesma forma, né? Vai, pega um tipo, por exemplo, vou pegar hoje os eônios que eu tenho aqui, eu já sei mais ou menos como são os eônios, então eu vou ver quais são os eônios que eu tenho aqui, né? Quais são as equivérias? Aí a equivéria aí tem um monte, né? Mas assim, com o tempo você vai sabendo a diferença entre uma e outra, entre as famílias e tal, para que você vá conhecendo também as suas suculentas. E muitas vezes, só de fazer essa simples identificação, que nem sempre é tão simples assim, porque tem suculentas que são bem chatinhas de identificar, elas que não me ouçam, mas sim tem. Então, só de fazer isso, às vezes você já identifica que, nossa, essa suculenta aqui estava no sol, por isso que ela tá assim esbranquiçada. Ou, essa daqui, ela que não ia para frente, que estava começando a ficar cabeçuda, né? Pescoçuda, aliás. Estava começando a ficar pescoçuda. É por isso, porque ela tá dentro de casa e ela era de sol pleno, né? Então, assim,
Só de fazer a identificação você já vai saber. Então essa segunda dica é bem importante. Vá identificando aos poucos, vá colocando as plaquinhas, vá identificando, porque isso é realmente muito importante, principalmente para você que quer trabalhar com suculentas mais raras ou para você que quer vender kits de suculentas, né? A princípio, você não precisa saber, né? Você vai e entrega ali a suculenta sem identificação, mas é importante que ao ponto que você vai se estabelecendo no mercado, né, você também saiba dar essa identificação para os seus clientes. Eu vou contar uma história bem rápida para você. Eu, nesses anos todos trabalhando com suculentas, e principalmente trabalhando com lembrancinhas de suculentas, apenas 2 vezes, 2 clientes me pediram a identificação de suculentas nas lembrancinhas, por exemplo. Eu acredito que quem trabalha com suculentas, a maioria, talvez nunca tenha acontecido. Escreve aqui embaixo nos comentários se isso já aconteceu com você. Comigo somente 2 vezes. Uma vez a pessoa me pediu para, em vez de ter na placa, né, ali, feliz aniversário, que tivesse o nome da suculenta da lembrancinha. E na segunda vez, foi uma vez que a cliente pediu todas da mesma espécie, né? Então, assim, mesmo esses 2 casos, né, não foram casos, assim, difíceis de ser feito, né? Não foram difíceis de serem feitas as lembrancinhas, as recordações, né? Então, assim, e isso que, gente, vamos combinar, né? Que época de festa, assim, desses grandes eventos do ano ou final de ano, né, já tiveram momentos em que eu entreguei mais de 1000 recordações na mesma semana. Então, assim, é uma quantidade muito grande de cliente também. Então, pode confiar, não tem necessidade de você saber exatamente todas as suculentas agora, a identificação de todas elas agora. Mas é importante sim, é legal até que você, ao ponto que está trabalhando, que esteja trabalhando e se fortalecendo no mercado, que sim, você saiba a identificação das suculentas que você está comercializando. Eu espero que com esse vídeo eu tenha te ajudado. Não esquece que dos dias 7, 8, 9 e 10 de junho nós teremos o desafio Viver de Suculentas para você que quer começar a viver de suculentas, quer começar a trabalhar e não sabe como começar, não sabe que produtos vender. Saiba que nesses dias nós vamos aí tirar as suas dúvidas e eu quero ver você realmente começando a viver de suculentas a partir dessa data. Tá bom? Um grande abraço para quem fica e até o próximo vídeo.